Tudo bom, vamos tentar resolver essa questão aí, então. O cálcio forma um cátion ou um ânion? Justifique a sua resposta a partir da distribuição eletrônica. Muito bem. Então a gente tem que saber como é que faz esse negócio de distribuição eletrônica. Provavelmente, né? Então, como é que faz a tal da distribuição eletrônica? Primeiro a gente tem que entender que o cálcio, de acordo com o enunciado está dizendo, né? Ele tem 20 prótons. Esse número Z aqui, né? O número que está associado ao Z é o número de prótons. Então, são coisas que você tem que decorar, não tem muito o que fazer, tá? Z, número. Caramba. Número de prótons. Maravilha. E, obviamente, o número de prótons num átomo neutro é sempre igual ao número de elétrons. O número de prótons num átomo neutro é igual ao número de elétrons. Por quê? Pelo óbvio, os prótons são cargas positivas e os elétrons são cargas negativas. Então, como o átomo é neutro, ele não é nem positivo nem negativo, ele é neutro. Então, como os prótons e os nêutrons têm a mesma quantidade de carga, só que um é positivo e outro é negativo, tipo uma pilha, né? Um lado é positivo, outro é negativo, mas a carga é igual. Então, o átomo fica neutro. Tudo bem? Sim. Tá bom. Então, o átomo é neutro por causa disso, mesma quantidade. Por que eu estou falando, então, de elétrons? Porque ele manda aqui, ó, justifique sua resposta a partir da distribuição eletrônica. Então, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é aquele negócio que aparece assim, 1S, 2S, 2P, 3S, isso aí tu pode pegar numa tabelinha, essa ordem, né? Daí você vai preenchendo, basicamente, né? Agora, como é que funciona esses S's, esses P's, né? Eles são, na prática, vamos dizer assim, caixinhas onde você pode colocar elétrons. Então, dentro das caixinhas que se chamam S, tem algumas ali, né? Você pode colocar dois elétrons. Nas caixinhas que se chamam P, você pode colocar 6. Na D, você pode colocar 10. E na F, você pode colocar 14. Fácil desse jeito, beleza? Então, como a gente tem aqui 20 elétrons, a gente vai colocando nas caixinhas até os elétrons estarem todos colocados. Ok? Ok. Tá. Eu vou fazer essa aqui, depois eu vou te pedir para fazer uma parecida, beleza? Então, fique esperto aí. Por exemplo, nós temos aqui a primeira caixinha é a tal da caixinha 1S. Então a gente começa com ela. A gente diz assim na química, teu professor vai escrever assim, ó, 2 aqui em cima, indicando que você vai ter dois carinhas nessa caixa. Ainda faltam 18 para a gente colocar. Agora tem esse 2S aqui, ó, o próximo. 2S. Eu também posso colocar 2 nessa caixa. Só que agora, como tem esse 2 na frente, ele está multiplicando, vamos pensar assim, a quantidade de elétrons nessa caixinha. Como tem 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Temática básica. Beleza? Próxima caixa, 2P. O P comporta 6 elétrons. Se eu colocar aqui, quanto é que vai dar? Bem, vamos pensar assim, né? Ah, não, falei besteira. Esse 2 aqui não serve para isso. Ele é só o nome da caixa mesmo. A gente tem a caixa 1, tem a caixa 2 e tem a caixa 2 de novo, ok? São só nomes, beleza? Eu confundi aqui, eu estava pensando numa coisa lá da frente da escola, mas tu não tá vendo isso ainda. Por enquanto a gente tem, vamos aos poucos, né? 2 mais 2, e aqui vão ser quantos? Aqui vão ser 6. Tô colocando caras nas caixinhas. Próxima caixinha, a caixinha que se chama 3S. A caixinha que se chama 3S, eu posso também colocar 2. Então, mais 2. Por enquanto a gente já tem 4, 10, 12. Ainda faltam 8 elétrons. Não é muito difícil, né? É só você pegar essa sequência aqui e ir seguindo.
Agora vamos ver a próxima caixa, que é a caixa 3P. Ou melhor, a caixa 3P já foi, né? Foi a caixa. Foi essa caixa? Foi essa aqui? Foi essa? Ah, não, agora vai a 3P, é verdade, tô me perdendo aqui. 3P. Quanto que cabe na P? De acordo com a coisa aqui, cabe 6. Então, mais 6. Agora, se você somar tudo isso aqui, vai dar 18. Ou seja, agora faltam só 2 elétrons. Tem que cuidar quando chega no final. O nosso próximo carinha aqui é o 4S. Vamos escrever 4S. Quanto que cabe na S? Cabe 2. Legal, fechou certinho. Fechou 20 certinho. 2 mais 2, 4. 10, 12, 18, 20. Então, essa aqui é a distribuição eletrônica do cálcio. Se te pedirem, qual é a distribuição eletrônica do cálcio? Essa linha aqui em cima. 1s2, 2s2, 2p6 e assim sucessivamente o que eu escrevi. Em outras palavras, é só seguir essa ordem aqui, velho. Só isso. Não tem muito segredo, não. Agora, era isso que ele estava pedindo aqui, né? Se forma um cátion ou um ânion, né? Então, uma vez que a gente fez a distribuição eletrônica, a gente pode concluir se ele forma um cátion ou um ânion, né? Como é que a gente verifica isso? A gente verifica pensando na última camada, que é essa aqui. Essa última camada a gente chama de camada de valência, ou última camada, tanto faz. No nosso caso aqui, a gente concluiu que ele tem 2 elétrons na camada de valência. Simplesmente olhando o último cara. Muito bem. Agora, essa ideia de ser cátion ou oceânio tem a ver com estabilidade. Ok? Então, vamos pensar do ponto de vista de facilidade aqui. O que seria mais fácil? Seria mais fácil ele perder esses 2 elétrons? Ou seria mais fácil ele completar mais uma coluninha inteira dessa aqui? Né? Que seria, por exemplo, a 3D aqui, né? Socar 10 elétrons nele. É muito mais fácil perder 2 elétrons do que ganhar 10. Né? Então vamos escrever assim. É muito mais fácil perder 2 elétrons do que ganhar 10. Então, a própria quantidade, né? Muito bem. Sendo assim, se é muito mais fácil ele perder 2 elétrons do que ganhar 6, quando ele perde 2 elétrons, a gente poderia escrever ele dessa forma. Cálcio, isso aí é como está lá na sua tabela periódica, né? Com o mais 2 aqui. Você deve estar pensando, tá, professor, mas perdeu e ficou positivo? Sim. Por quê? Grava isso que é importante. Não é difícil, é muito simples o que está acontecendo aqui. O elétron é negativo. Então você está jogando fora coisas negativas. Você jogou fora esses 2 últimos aqui. Perdeu, né? Se você está jogando fora coisas negativas, você fica positivo. Então por isso que o cálcio ficou mais 2 positivo. Então quando aparecem esses carinhas positivos aqui, a gente chama eles de cátion. Os cátions são os positivos, os ânions são os negativos. Beleza? Então, Beleza. Um negócio que eu tenho um pouco de dúvida só na química é a diferença da camada de valência para a camada mais eletrônica. camada mais eletrônica. Bem, eu acredito que essa camada mais eletrônica você deve ter ouvido em algum lugar assim, que não estava sendo muito preciso na fala, mas a camada mais eletrônica é aquela que tem mais elétrons, não é mesmo? A camada mais eletrônica é aquela que tem mais elétrons. Então, esse negócio de camadas aí, né? Eles funcionam assim. A primeira camada tem 2 elétrons, a próxima tem 8, a próxima pode ter 8 também, e assim vai, né? Tem uma sequência aqui, vai depender do tamanho do teu elétron. Do teu átomo, desculpa. Como nós podemos perceber aqui, a nossa primeira camada são esses 2, depois foram esses 8 aqui,
Depois foram mais esses 8 aqui. E veja que vai repetindo, certo? Ó, era 1s, 2, 2, agora a terceira camada, agora vamos para a quarta camada. Quanto, né? Ó, 1, primeira camada. 2, segunda camada. 3, terceira camada. Agora nós começamos a quarta camada. Na quarta camada ficou com 2. Certo? Ou seja, a nossa última camada ficou com 2. Agora, qual que é a camada mais eletrônica aqui? Essas duas, né? Essas duas têm a mesma quantidade de elétrons, 8, né? Que tem mais que nas outras, que tem 2. Beleza? Então você poderia dizer que a camada mais eletrônica aqui é a 2 ou a 3. Ok? Resumidamente é isso. Maravilha. Então é um cátion. Show de bola. Vamos para a próxima, então. O oxigênio forma um cátion ou forma um ânion? Eu vou fazer essa aqui também. Vamos pensar agora na lógica do oxigênio. Depois eu vou te pedir para fazer uns outros átomozinhos aí. Vamos pensar na lógica do oxigênio. O oxigênio, como você pode ver aqui no problema, ele tem 8 prótons, o que significa que ele tem 8 elétrons também. Então, vai ser bem menor que o caso anterior, não é mesmo? Então, vamos lá, vou copiar esse negócio aqui para eu não precisar... Opa, por que ficou desse jeito? Bem, vamos lá, deixa para lá. A gente sabe que o oxigênio tem 8 elétrons. Muito bem. Então, como é que vai ficar a nossa tabelinha? Começa com 1s2, ou seja, já temos 2 elétrons. Depois vem já a segunda camada, 2s2. Mais 2 elétrons, já foi metade. Mais um termo ali da segunda camada, que é o 2p4. Esse cara assume até 4. Pronto, já temos os nossos 8 elétrons. Ok? 8 elétrons. Maravilha, então já foi feita a distribuição eletrônica. Agora vamos avaliar isso para ver se ele é cátion ou ânion. Note, como eu mostrei para você agora há pouco, a segunda camada fecha com 8 elétrons, certo? 2 na primeira, 8 na segunda, 8 na terceira. Essa aqui, você já entendeu que é a primeira camada. Essa aqui é a segunda camada e, por enquanto, ela está com 6 elétrons. Vamos lembrar o conceito de cátion e ânion que eu acabei de falar. O que é um cátion e um ânion? É deixar ele estável, porém com carga. Quais são as duas possibilidades que nós temos aqui para o oxigênio? Uma, jogar fora todos esses 6 elétrons aqui. A outra, colocar mais 2 elétrons para fechar 8, que é o que fecha uma camada. Sacou? Então nós temos essas duas possibilidades. Vamos escrevê-las. É igual a mesma outra situação, né? Estou tentando explicar de outro jeito. As duas possibilidades de criar um íon é jogar fora os 6 elétrons da segunda camada ou colocar mais 2 elétrons ou colocar mais 2 elétrons. São as duas possibilidades. Para fechar 8, né? A segunda camada tem 8 elétrons. Então, de novo, a gente pensa, o que é mais fácil? Jogar fora 6 ou colocar 2? Pô, colocar 2, né? Ganhar 2 elétrons. Então, por isso, que a resposta é O menos 2. E menos 2 é ânion, que é negativo. Beleza? Fácil desse jeito, velho. Não tem muito segredo, não. Contanto que você saiba ali o tamanho de elétrons que tem em cada camada, coisa que provavelmente até vai estar na tua prova ali, né? Como informação que o professor fornece. Show? Tudo bem até aqui? Sim. Maravilha. Vamos ver a C. Qual raio será maior, o do átomo de cálcio ou do seu íon? Bem,
Acontece que, basicamente, né, o que deixa o raio maior é ter mais elétrons, né? Então, a ideia é essa. Então, por exemplo, no caso do cálcio, que nós chegamos nesse carinha aqui, ele perdeu elétrons. Tem gente de menos, ou seja, o átomo diminuiu. Portanto, o raio dele é menor que o do próprio cálcio, que tinha dois eletrinhos a mais fazendo uma camadinha extra lá. Ou seja, quando você tem um cátion, o raio do átomo neutro é maior. E quando você tem um ânion, é o contrário, né? Aqui eu coloquei elétrons. Ah, mas tá negativo. Sim, nós colocamos o elétron que é negativo. Então por isso ficou mais negativo. É maior que o oxigênio. Fácil desse jeito. Não tem segredo nenhum. Tirou, o raio é menor. Pronto. Beleza? Então tá aí. Até fiz AD e nem sabia. Fácil desse jeito. Show de bola. Agora eu vou pegar um problema parecido para você resolver, tá bom? Não tem problema nenhum se você errar. Errar, errou, até melhor errar, porque daí eu consigo te explicar o que você não está entendendo. Errar comigo também é bom, que não vale nota, né? Na prova é tenso. Deixa eu pegar aqui uma questãozinha para você. Tá saindo do forno, só um instante. Beleza. Ok? Eu vou mandar para você o que eu fiz, para você usar como referência aí no seu exercício. É só seguir a mesma lógica que eu fiz. Escrever as letrinhas, entender quanto tem em cada um deles e já era. Quando você terminar, você pode me mandar uma foto da sua resolução, mas eu te peço para que você faça como se estivesse fazendo para uma prova, para eu poder te dar dica de como escrever na prova também. Ok. Te mandei lá no Zap, só dá uma olhadinha lá. Tá. Tive que ir no banheiro rapidinho, qualquer coisa tô aí, tá? Ok.
Opa, vamos ver aqui o que o senhor fez. Eu só não consegui entender muito bem a B, que é. Escreva-se distribuição por camadas. O que que é isso? É fazer aquele esquema lá do 2 8 8, né? Aquele, Ah, tá. Ah, aquele tá. negocinho lá, certo? Ok. Então, no teu caso aí, seria 2 8, dá 10 já, né? E 2 2 8 2, né? Ficaria Ah, a resposta da B. Simples assim. 2 8 2. Beleza? Ah, muito bem. Deixa eu ver o resto aqui que você fez, então. Um S, dois S, dois P4, beleza, as duas aqui. Tá, peraí, mas peraí. Posso estar comendo bola, mas são 12, né? Ah, peraí. escrevi errado. Escrevi P4 é P6, perdão. Agora sim, agora sim. Aí sim. Então, errito aqui. E daí na última sobrou dois eletrinhos, show de bola, dois cátion, porque ele não perdeu e nem ganhou. Não, 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 não. Não foi isso que eu falei. É, não é isso. O que que é um cátion? Cátion é quando tu perde elétrons. Ânion, quando tu ganha elétrons. A pergunta. Tá, pode ser que a pergunta tenha ficado meio bosta, né? Não, mas não ficou, não. Esse elemento tende a formar cátion ou ânion? Né? Foi a mesma pergunta da sua coisa aqui. O cátion forma um cátion ou um ânion? É a mesma lógica, né? A questão é a mesma que eu expliquei para você. A tendência aqui é mais fácil para ele perder esses dois aqui ou completar essa última coisinha somando seis elétrons. Eu acho que é mais fácil perder dois, não é? Ah, Certo? Não foi a mesma coisa que eu expliquei aqui em confundi com cima? íon. Oi? Íon. Acho que eu confundi com íon, talvez. Cátion e ânion são íons, só que o cátion é um ânion positivo e íon um ânion negativo. Ok? Ó, a lógica é essa. Você chega na última camada, olha a última camada. Lembra que eu falei isso? Daí você pensa, pô, é mais fácil eu jogar fora o que tá aqui ou completar a camada? Vai depender da quantidade de elétrons que são, né? Aqui é muito mais fácil jogar fora esses dois do que completar a camada ali com 18 elétrons, né? Que é o caso da terceira camada, ok? A Ok. terceira camada, ela assume até 18 elétrons. Aqui assumiu o que tinha, aqui assumiu o que tinha, aqui assumiu o que tinha, aqui assume 18. Então é mais fácil tu jogar 16 elétrons aqui ou jogar fora esses dois. Muito mais fácil jogar fora os dois. Por isso que virou um cátion, né? Aqui, por que que virou um ânion? Porque era muito mais fácil jogar fora esses 6 ou colocar dois para completar a camada. É sempre a questão de deixar a última camada completa, ok? Essa Ok. última camada do oxigênio não está completa, porque ela deveria ter 8 para estar completa. Beleza? É mais fácil jogar fora os 6 ou colocar dois? Mais fácil colocar dois elétrons. A tua aqui, como é que ficou? Ficou 2 8 2. É mais fácil jogar fora esses dois aqui ou colocar mais 6 para É mais completar? fácil tirar o 2. Mais fácil tirar o 2. Se você tira elétrons, ele fica positivo. Então é mais fácil ele se transformar no Mg mais 2. Sacou? A lógica é essa. Entendi. Show de bola, né? Fácil. É muito melhor quando a gente tenta, né? Daí a gente percebe o que a gente estava vacilando. Deixa eu pegar outro parecido para você, para dessa vez você não errar, tá bom? Tenta fazer com bastante atenção nessas lógicas aí, para a gente poder ir para o próximo exercício. Mas não tem problema errar, é só para, né, sair com confiança dessa questão. Show de bola. Bem parecido, né? Vai lá.
Eu não sei resolver a D, não sei qual seria a resposta. É a mesma lógica da outra, né? Olha o que eu fiz na outra e tenta fazer igual. A D? Sim. Qual é o íon mais comum desse elemento? Vai ser. Ah, sim. Ah, ânion? Entendi. Eu acho que eu entendi sua dúvida. É porque a D não é igual à da anterior, mas a lógica é a mesma, né? A lógica é qual é o íon Seria que. ânion a resposta. Tá me ouvindo ou não tá? Tá me ouvindo? Porque a resposta da D Ué, vai ser a mesma da anterior. Vai ser o íon mais provável de acontecer. Isso aqui é o mais provável de acontecer. Não significa que num laboratório eu não possa fazer aquela outra situação que eu disse, né? Que era somar mais 6 elétrons e criar um cara muito esquisito. O magnésio menos 6. Daria, mas seria uma coisa ali bem radioativa, bem estranha. Você provavelmente na C já respondeu a D, né? Deixa eu ver a sua C aqui. Na C você colocou 2. Pera, eu acho que eu abri errado. Eu abri a questão errada. Deixa eu abrir a C certa aqui. esse é o. Aham. Deixa eu ver aqui. Tende a formar ânion. Cara, tua letra aí dá pra melhorar, hein? Pois é, mais Me fala que parece um tinha cardio. perder 6 do que ganhar 2. Maravilha! Só faltou dar o nome do cara, né? Que seria. Bem, se a sua lógica tivesse certa, seria isso aí mesmo. Ah, só que tem um problema, né? A segunda camada não é 18. A segunda camada é 8, pô. Eu escrevi aqui algumas vezes Não, isso, ó. mas a terceira. 228. 288, né? 288. 2, 8, daí teria que ser 8. Então a camada é 2, 8, 8, daí sim 18, e assim vai, né? Não chegaremos até lá. O teu carinha aqui tem 16. Então, né, Não, ficaria. na terceira, 18, na quarta tem o F14, não? Cara, Na 3, na 3 tem o D10, que é 2S2, 3S2, 3P6, 3D10. tá. Então eu acho que o teu professor tá usando aquelas camadas diferentes, né? Porque normalmente os professores do ensino médio, eles não trabalham com a camada 2, 8, 18. Eles trabalham com 2, 8, 8. Para fazer a conta aqui é essa, tá? É a 288, não é a 28, 18, 32, 50. Tu pegou isso de algum livro, de alguma situação assim? Ah, tá no livro de química. Tava no livro de química? Ah, Porque normalmente nos livros de química de ensino médio é 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 e assim vai, né? Porque as fórmulas ficam mais simplificadas para fazer justamente isso que nós estamos fazendo. A questão dos cátions e dos ânions, entendeu? Para fazer os cátions e os ânions, tu tem que usar isso aqui, beleza, velho? Então pode ser que tu tenha se confundido nisso. É essa aqui que tu tem que usar, não a que tá no teu livro, ok? A que tá no teu livro é a capacidade máxima, só que ela não serve para formar cátions e ânions naturais, só de laboratório bizarro, ok? Agora, pensando na tua lógica e pensando aqui que o nosso cara, e eu falei isso, hein? Lá em cima eu tinha dito isso. E a gente escolheu aqui um carinha de 16. Então, como é que vão ficar as camadinhas? 2, 8, 6, né? Daí você concorda comigo que de 6 para 8 é mais fácil você colocar 2, certo? é. Né? 6 para 8 é mais fácil colocar 2. Por isso que o ânion certo seria o S menos 2. Você coloca 2 e vira 8. Essa era a resposta certa, ok? Então se baseie nessa aqui, não na do seu livro. Caraca, tá difícil de a gente sair de uma questão parecida como essa, hein? Deixa eu pegar outra parecida. Mas parece que tu tá entendendo a lógica. Tu só se confundiu na tabela que tu tinha que usar. É essa aqui. Vamos agora fazer do potássio, beleza?
Para fazer a distribuição eletrônica é essa vermelha. A outra também é verdade, mas não para esse tipo de problema.
E aí, como é que vai a conta? Tirando a foto. Show de bola. Vamos ver. Opa, melhorou a letra, organização. Deixa eu ver as perguntas, né? Faça a distribuição. Daí você distribuiu. 8, 8 sobrou um. Show. Tende a formar um ânion, porque é mais fácil você. Não, peraí. Perder um do que ganhar 17. Perder um e perder um, maravilha. Você tá certo, é isso mesmo. Só que você deu o nome errado. Quando a coisa fica positiva. Opa! Quando a coisa fica positiva, ela se chama cation. Ok? Ah, é, né? Esse Isso eu cara se confundi, chama perdão. cation, mas a sua lógica tá toda certa, beleza? Show de bola, show de bola. Agora sim você pegou a ideia. Deixa eu ir para a próxima. Vamos ver a próxima aqui, então. Dadas as distribuições, aqui a gente vai ter que usar uma ajudinha da tabela periódica, né? Tu tá com a tua tabela periódica por aí? Não tenho tabela periódica, não. Tu não tem uma tabela periódica. Daí tu vem pra uma aula de química sem uma tabela periódica. É que nem Ó, pra dá pra aula de ver. futebol sem chuteira, pô. Eu não tenho chuteira. Pô, meu irmãozinho. Mas eu acho que no livro tem, né? Se tu tens um livro aí de onde tu tirou aquela tabela que você me falou, provavelmente em algum lugar dela também vai ter a tabela periódica no livro. Deixa eu ver. Mas é bom ter uma separada, né? Aquelas que a gente compra na papelaria e tal. Ela vem com mais informações às vezes. Aqui é fazer engenharia reversa, certo? A gente vai ver a quantidade de elétrons e vai olhar lá na tabela qual é o átomo que tem essa quantidade de elétrons. Então, por exemplo, quantos elétrons tem ali no nosso primeiro coleguinha ali? Vamos ver. Tem dois, mais dois, mais três. Ou seja, tem 7. Daí você vai lá na tabela periódica e vê qual é o elemento que tem 7. Sacou? Conseguiu achar a tabela por aí? Calma aí que eu já tô encontrando aqui. Já Sem pressa, estou sem no pressa. capítulo de negócio. Tá bom. Qualquer coisa, o Google tem, né? Então o Google me deu essa. Eu olhei lá, 7. Agora eu venho na tabela, vejo o 7. Esse cara aqui é o nitrogênio. Sacou? Ah, Então pronto, acabou. É só isso. A gente conta a quantidade de elétrons que tem lá e vê qual é o elemento em questão. Aqui é o nitrogênio. Vamos ver o que ele pergunta mesmo? Indique qual grupo, família e período pertence os elementos. Grupo, família e período. Então a gente tem que saber o grupo, família e período do nitrogênio. Bem, primeiro, o que, que é período, né? Período é basicamente a quantidade de elétrons na camada de valência. Ou melhor, desculpa, falei besteira. O período é o númerozinho que está ali na camada de valência. A camada de valência é a última. Nós temos esse númerozinho aqui na frente, 2. Então significa que o período é 2. Ok? O período é o que você chamaria de segunda camada. O que nós estávamos chamando de segunda camada. E tá certo. Período, camada, acaba dando no mesmo. Então, período, vou chamar assim, P de período, é 2. Por causa desse cara aqui. Por causa desses caras aqui, ok? Nossa camada de valência está acontecendo ali na segunda camada, então o período é 2. Agora, grupo. Grupo tem que olhar lá na tabela. Tem a ver com a posição aqui da coluna, né? O grupo da tabela é o 15, ok? Por quê? Porque tem a ver não só com isso, né? Mas com a quantidade de elétrons na segunda camada, ok? A quantidade período, de. então, é a linha e
Porque a linha, a coluna, na verdade, porque a coluna ela te entrega, de certa forma, a quantidade de elétrons que tem na segunda camada, mas você não precisava ver isso, né? Aqui é a segunda camada, né? E tu pode ver que tem 5, não é mesmo? Então, como tem 5 elétrons, é o grupo 15. São coisas que, infelizmente, na química a gente tem que decorar, tá? Infelizmente é assim que funciona. Esse negócio de grupo e tal é meio chato mesmo, tem que decorar muita coisa. Mas como normalmente a gente usa sempre os mesmos átomos para fazer esse tipo de situação, daí a gente acaba decorando, né? O nitrogênio é o grupo 15 e por aí vai, ok? Bem, infelizmente, né, eu não consigo continuar aqui, mas a lógica é essa, tá bom? Você vai conseguir observar todas essas coisas simplesmente sabendo de qual átomo você está falando, né? Que a gente descobriu que era o nitrogênio, por quê? Porque eu somei 2 mais 2 mais 3. 2 mais 2 mais 3 é 7. E daí, sabendo que é o nitrogênio, tu consegue responder todas essas perguntas aqui. Ok? Bem, bem de boa, quando a gente sabe do que a gente está falando, né? Pô, cara, eu vou te enviar aqui toda essa tranqueira que a gente fez hoje. E que bom que a prova tá longe ainda, né? Tem bastante tempo para você estudar. Porque tem bastante coisa para aprender também. Show? Então tá bom. Obrigado, viu? Eu que agradeço, velho. A gente se fala. Abração, valeu. Tchau, tchau.